Polícia Federal investiga quem foram os organizadores e financiadores das manifestações antidemocráticas nas rodovias. Integrantes da PF disseram à CNN que há inquéritos para apurar os atos em praticamente todas as unidades da federação. Quem tem os detalhes é o repórter Theo Cury, ao vivo de Brasília. Boa noite, Theo. Qual é a situação? Oi, Felipe, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Essa é uma apuração de Vianney Bentes, Gabriel Irabazi e Leonardo Ribeiro, produtores da CNN, informação que a gente publicou no site mais cedo aqui da CNN. Uma apuração que a Polícia Federal toca em praticamente todos os estados brasileiros para saber se essas paralisações que acontecem desde a virada de domingo para segunda-feira com o resultado das eleições foram orquestradas e se elas contam com o apoio financeiro de algum grupo para que essas paralisações pudessem ocorrer, que esses bloqueios pudessem ocorrer em todos esses estados, como a gente vem acompanhando desde a virada de domingo para segunda-feira. São apurações que vêm acontecendo tocadas pela Polícia Federal em praticamente todos os estados brasileiros e todas as informações coletadas pelos investigadores estão sendo repassadas para a Justiça Eleitoral. Também hoje o Ministério Público Federal aqui de Brasília pediu à Polícia Federal a abertura de uma investigação contra o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. São duas frentes que essa investigação vai cobrir nessa apuração na Polícia Federal. Primeiro, saber se houve uma omissão e quais foram as medidas tomadas e deixadas de tomar pela PRF por conta da paralisação das operações feitas no segundo turno, no domingo, quando havia uma ordem expressa do Tribunal Superior Eleitoral para que não houvesse nenhum tipo de paralisação, nenhuma abordagem a veículo com passageiros. E a segunda frente é saber se a Polícia Rodoviária Federal, a atuação da Polícia Rodoviária Federal para impedir esses bloqueios de acontecer ao longo desses últimos dias, desde o resultado do segundo turno que trouxe a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, derrotando o presidente Jair Bolsonaro nessa disputa. Então, são duas frentes de investigação, uma com relação ao que aconteceu domingo, aquelas operações, quando havia uma determinação do TSE para que não houvesse nenhum tipo de paralisação e operação como Blitz, mirando transportes de passageiros, e também para saber a atuação da Polícia Rodoviária Federal em meio a esses bloqueios que estão fechando as rodovias desde o início da semana. Essas são as duas linhas de frente, tocadas pelo Ministério Público Federal, atendendo a um pedido de subprocuradores gerais da República, um pedido feito ontem em um ofício assinado por mais de 30 subprocuradores, quase metade da alta cúpula da Procuradoria-Geral da República, e também essa linha de investigação pela Polícia Federal, que já acontece nas superintendências de praticamente todos os estados brasileiros, para focar no financiamento, se houve um financiamento e se essa foi uma operação orquestrada por parte dessas pessoas que paralisaram as rodovias ao longo dos últimos dias. Eu volto com você. Muito obrigado, Theo, pelas informações. Então, resumindo, duas frentes de investigação, uma sobre o incentivo ali de bolsonaristas, e aí a gente vai precisar ver se houve parlamentares, empresários, patrocinadores, e outra sobre a cúpula da Polícia Rodoviária Federal. Raquel ficou em cima desse assunto da Polícia Rodoviária Federal ao longo dos últimos dias. Como é que você avalia essa atuação e o que a gente pode descobrir daqui para frente? Felipe, as informações que estão circulando hoje na alta cúpula da Procuradoria-Geral da República é o seguinte: parece que existem relatórios de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, que é um órgão que normalmente tem uma inteligência muito ativa e muito forte, que já mostravam que esses casos poderiam acontecer, que poderiam haver bloqueios nas estradas em caso de derrota do presidente Jair Bolsonaro. Então, o que essa investigação do Ministério Público Federal, uma das coisas que ela quer saber é, diante desses relatórios, quem tomou conhecimento desses relatórios? Esses relatórios chegaram ao diretor-geral e, se ele tomou conhecimento, o que ele fez a respeito? Então, uma dúvida uma investigação para tentar entender qual foi o encadeamento disso. E os procuradores estão ligando este fato, os bloqueios que estão acontecendo agora,
com o que aconteceu antes das eleições no Nordeste, onde também houve um número anormal de blitz, segundo o diretor-geral da Polícia Federal, para verificar ali as condições dos ônibus que transportavam eleitores, mas que foi muito maior no Nordeste do que em outras regiões do país. Já nessa investigação da Polícia Federal, que os nossos produtores apuraram, existia uma percepção num primeiro momento que, até entre aliados do presidente Jair Bolsonaro, que era um movimento orgânico. O presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer várias vezes para esses aliados: eu não tenho nada a ver com isso, eu não provoquei isso. As suspeitas que surgem agora dentro da Polícia Federal não são ainda de nenhum envolvimento do presidente, mas são de uma organização maior destes atos por grupos de WhatsApp bolsonaristas. E hoje eu conversava com uma pessoa que esteve dentro da sala de crise da Polícia Militar de São Paulo e chama muita atenção dos investigadores, das pessoas que estão combatendo essa crise, como que os manifestantes se posicionam em locais estratégicos. Então, eles estão bloqueando aeroportos, eles estão bloqueando acesso a refinarias de combustível. Então, pontos que têm potencial de gerar ainda mais caos, elevar o caos entre a população. Outro ponto que também chama muita atenção dos investigadores, a velocidade com que eles se movimentam. A polícia vai e desmobiliza uma manifestação em um ponto, dali um pouquinho de tempo surge uma outra manifestação 10, 15 quilômetros depois. Então, esse nível de organização está chamando muita atenção dos investigadores. Maravilha, Raquel. Yuri, em todas as polícias do mundo, relatórios de inteligência servem justamente para ações preventivas. E no caso dos aeroportos, eu acho que isso fica mais flagrante. A gente vê a preocupação mundial quando viaja de que, por exemplo, ninguém entre na pista e tal, porque isso é gravíssimo. E o entorno do aeroporto, obviamente, ele também precisa ser sempre protegido. E se há qualquer indício de que vai haver uma manifestação, um protesto que possa prejudicar essa passagem, que envolve o fluxo de tantas pessoas, de tantos trabalhos, de tantos equipamentos, mercadorias e tal, alguma coisa precisava ser feita, né? Sem dúvida alguma. E aí você está falando, no caso aqui de Guarulhos, me corrija se eu estiver errado, Raquel, mas acho que é o maior aeroporto de carga, mais até do que Viracopos. Ou Viracopos é maior do que Guarulhos, mas Guarulhos é um hub de carga internacional por via aérea importantíssimo para o Brasil. Além do volume de passageiros, que é o maior terminal de passageiros, né, o somado, todos os terminais que tem no aeroporto de Guarulhos. Então, de fato, você tem toda a razão. Deveria ser das áreas mais sensíveis, ainda mais que o acesso ao aeroporto de Guarulhos, por uma série de outros problemas que não vêm ao caso, não é adequado para ser feito que não seja de carro, né? A obra de linha de trem que fizeram ali chega longe do aeroporto e aí você precisa de um outro veículo para chegar. Enfim, não é convidativo, não há um incentivo para que os passageiros vão para Guarulhos por transporte público, como você tem nas principais cidades do mundo. Então, isso é um problema grave e de novo, como a Raquel colocou, para fazer tudo isso que esses manifestantes em algumas rodovias estão conseguindo fazer, sair de um ponto e ir para outro, conseguir ter uma organização, ter banheiro químico, ter alimentação, estão surgindo imagens ali de fornecimento até de carne, cerveja, ou seja, talvez não é só a convicção política que está movendo as pessoas para irem para lá. Tem toda uma infraestrutura que está dando suporte para alguns desses bloqueios. É isso que está sendo agora colocado em investigação pelas autoridades. Exatamente. Aliás, eu aproveito até para fazer uma distinção que é muito importante entre a cúpula da Polícia Rodoviária Federal, que está sendo colocada em xeque com essa investigação, com diversas críticas, e uma série de agentes da Polícia Rodoviária Federal. Eu sei porque muitos mandam mensagem para mim sempre que há qualquer conflito, se distinguindo até da cúpula. Isso é bastante importante, só que são agentes submetidos
a pessoas que estão ocupando uma função hierárquica superior e que, obviamente, podem ficar também com a sua atuação limitada, constrangida, em razão de eventuais ordens ou desordens, ações e omissões que não estejam sendo feitas de acordo com o interesse público. E aí eu jogo para o Hélio Beltrão a seguinte questão. A gente viu a declaração de apoio do chefe da PRF para o Jair Bolsonaro. A gente viu as operações no domingo que geraram muita polêmica também, quase metade ali no Nordeste, em áreas onde o eleitorado do Lula é maior, e aí houve muita crítica até irônica, checando o pneu careca, mas com maior volume de atuação naquelas regiões. Agora você vê essa demora para desobstruir rodovias. Hélio, é coincidência demais? Ainda está numa margem que pode ser defendida? Só as investigações vão mostrar em detalhes? Qual é a sua avaliação desse cenário? Felipe, é preciso investigar. Esses grupos de estrada são pequenos, radicais, tudo bem, tem que investigar mesmo, é isso aí. Agora, existem manifestações espontâneas gigantes acontecendo nas cidades do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, BH. Então, são coisas diferentes. Essas manifestações, quando ocorrem, claro que são organizadas por grupo de WhatsApp. Isso significa que são espontâneas. Claro que existem certas lideranças que indicam, tá, não, vamos para lá, vamos para cá, alguém que pode ajudar com comida e tal. Isso é perfeitamente democrático, desde que não cause desordem, crime, bloqueio. Então a gente tem que separar essas duas coisas. É óbvio que a gente aqui está dando ênfase no problema, mas a cobertura sobre o que está acontecendo na cidade do Brasil de manifestações pacíficas está sendo diminuída. Eu acho que a gente tem que colocar o ponto de que essas pessoas têm direito a fazer isso, que isso é normal, etc. Hoje é feriado, inclusive, e eu tenho certeza que esse troço vai arrefecer, porque a eleição já acabou, né? Vamos bola para frente, como vocês falaram, democracia é isso mesmo, daqui a 4 anos pode ser muito diferente, ou até 2 anos. Agora, então, vamos separar as duas coisas. Eu acho que não dá para botar tudo no mesmo bolo e falar, não, olha, os grupos de WhatsApp estão sendo isso aí, tem alguma liderança por trás. Esse raciocínio de ter sempre uma liderança por trás é uma coisa que a esquerda acha isso, porque ela sempre fez isso. Tinha sempre o governo, o dinheiro do governo atrás, pão com mortadela para todo mundo, ônibus para todo lado. Então, eles acham esquisitíssimo essa história de que, olha aí, esses grupos de WhatsApp se comunicando, tem que ter um cara, tem que ter o mágico de Oz atrás liderando. Quem é? Vamos pegar esse sujeito. Não necessariamente. Pode estar acontecendo nesses bloqueios criminosos aí, a investigar. Mas não é o caso geral. A gente aqui está desde o começo, evidentemente, fazendo essas distinções, inclusive foi a minha premissa aqui na pergunta inicial para você. Agora, em relação ao caso da PRF, você acha que é preciso investigar, que houve muita coincidência? Tudo tem que investigar, Felipe. Eu acho que a PRF tem o seu trabalho, o seu dever fiduciário, ela tem que cumprir o seu papel. E eu acho que é a investigar. Sou a favor da investigação. Certo. Yuri, a produção está me chamando? Não. Yuri, um complemento sobre essa questão da propaganda. É claro, assim, que a manifestação, a gente está defendendo isso aqui todos os dias, ela é absolutamente legítima. A manifestação pelo impeachment correu com a maior tranquilidade. Houve também manifestações do campo da esquerda que foram pacíficas, outras não. Teve vandalismo ali em 2013, teve os black blocs, teve caso de morte. A gente conhece todo esse histórico, comentou muito a respeito desse assunto ao longo da carreira. A imprensa dos dois lados. Oi? Sim. O que é incomum também, teve casos de agressão à imprensa, exatamente, a repórteres, lados, etc. Enfim. Mas me parece que a investigação específica agora seria para o estímulo ao bloqueio de estradas. Exato. Quer dizer, o estímulo à manifestação, em nome do ativismo político, ideológico, isso é absolutamente democrático, faz parte. Muita gente incentivou, fez cartaz, propaganda nas redes sociais para as pessoas irem para a praia, Avenida Atlântica lá no Rio de Janeiro, Avenida Paulista, houve diversos atos e geralmente esses locais já são reservados. Há um acordo sempre com a prefeitura, etc. Agora, me parece que há um degrau diferente se há grupos por trás estimulando o bloqueio das estradas. E se você coleta provas disso, isso pode gerar uma responsabilização. De novo, eu acho que dar concretude para as coisas. Se há bloqueios de estradas são ilegais e se eles estão sendo feitos com algum tipo de suporte, se houver a comprovação de que há algum tipo de suporte, isso é uma coisa. As pessoas irem para a rua, se mobilizarem por grupos de WhatsApp para defender o seu campo ideológico, isso é legítimo, isso se chama política.
Claro que há pautas e pautas. Uma coisa é você ir lá e defender o candidato A, outra coisa é você defender o candidato B. Você fazer interpretação que não existe da Constituição pedindo intervenção militar com eufemismo de intervenção federal, isso não é uma pauta legal, isso não é uma pauta dentro das 4 linhas da Constituição. Isso é coisa de vivandeira. Então, acho que também, de novo, toda manifestação política é legítima, há meios de se fazer, a convocação de defesa de posições políticas é totalmente legítima, defender Lula, defender Bolsonaro, defender Ciro Gomes, Simone Tebet, defender o Felipe Moura Brasil, a Raquel Landim, o Hélio Beltrão, o Yuri Pita, todo mundo pode defender todo mundo. Isso é legítimo. O que não pode é defender quebra das regras. E isso deixa de ser legítimo. Eu tenho que correr aqui com a notícia. O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que os bloqueios em rodovias devem acabar o quanto antes. Ao âncora da CNN, Kenzo Makida, né? O sobrenome do Kenzo... Matida. Essa pronúncia aqui está me faltando. Kenzo Matida, é para pegadinha nos dois. O ministro ressaltou, abre aspas, tem que abrir e pronto, fecha aspas. A reportagem completa está no site da CNN. Torres ainda afirmou que autorizou que todas as estratégias e mecanismos legais sejam usados para desobstruir rodovias e que não se pode manifestar causando sofrimento às pessoas. O ministro também disse que não tem informações sobre se os protestos foram previamente combinados, porque todas as equipes de inteligência da PRF trabalham neste momento no desbloqueio das vias. A gente pode continuar aqui com a notícia, em vez de analisar. Então, a manifestação de Anderson Torres reforça a determinação de uma ordem judicial e também se junta a outros integrantes do governo que já apelaram para a liberação de rodovias. Entre eles, Marcelo Sampaio, ministro da Infraestrutura. A senadora eleita por Mato Grosso do Sul e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, além do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Há um desconforto de como essas manifestações afetam setores, inclusive ligados ao bolsonarismo, a agricultura, por exemplo. Vamos voltar agora sim a falar com os nossos analistas. Eu começo por você, Raquel. Você mostrou, inclusive, isso, essa afetação aí aos setores. E agora você tem, por meio do ministro da Justiça, uma declaração que parece um pouco mais incisiva do que aquela que foi feita pelo Jair Bolsonaro. É para abrir e pronto. Bolsonaro não falou exatamente assim. Antes tarde do que nunca, né? Que vem essa declaração dele. A gente só estranha que não esteja acontecendo essa atuação da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, e inclusive do próprio ministro, já que a PRF é subordinada a ele, o diretor-geral da PRF é subordinado a ele desde o início dos protestos, né? Esse foi um alinhamento que a gente viu no governo Bolsonaro de fora para dentro. Você viu a pressão dos setores produtivos, a pressão do judiciário, a pressão dos governadores, inclusive governadores eleitos aliados de Bolsonaro ou em exercício, como Romeu Zema e Tarcísio de Freitas, para aí você surgir efeito dentro do governo Bolsonaro. Porque logo que os protestos começaram, o que eu ouvia no setor produtivo era uma falta de organização e de liderança e realmente uma falta de enfrentamento da situação. Você não tinha uma sala de situação para lidar com isso, como já tinha acontecido em outros momentos. Então, aconteceu no 7 de setembro, quando teve esse tipo de paralisação em que Tarcísio de Freitas ficou ligando para as lideranças e desmobilizando. Isso não aconteceu num primeiro momento no governo Bolsonaro. A gente não sabe se foi desorganização ou qual foi o motivo de deixar correr solto no começo. Então, por isso que eu acho que a declaração do ministro vem, antes tarde do que nunca.